chegarmos a esse texto final. E foi um trabalho árduo, nós estávamos na assessoria do gabinete do deputado Popó, trabalhando duro nesse aspecto, e foram meses de estudo. Mas mesmo com todo esse estudo, houve 2 pontos no projeto de lei que eu acho que merecem um destaque especial, que eu acho que devem ser modificados. O primeiro dele diz respeito à palavra endosso, naquele artigo onde diz que há necessidade do endosso de um banco nacional. Na verdade, a palavra endosso seria equivocada. O que nós pretendíamos quando elaboramos esse texto seria uma carta de referência, na verdade, porque o banco ele não pode endossar uma empresa, tá? Senão a empresa ficaria refém do banco. Na verdade, seria o banco dizer assim: agência reguladora, essa empresa de marketing multinível tem conta no meu banco desde o ano tal, ou desde o mês tal, ou acabou de abrir, movimenta tantos R$1.000, ou acabou de abrir, ainda não tem movimentação, tem o seu CNPJ e os seus dados em termos de Serasa, ok. Então seria só uma carta de referência que o banco daria, o banco que a própria empresa escolheu trabalhar, para que ela possa apresentar a essa, que eu entendo que seja uma agência reguladora do governo que deva fiscalizar. Por que não o CVM, como o senhor disse? Porque, assim como as empresas de franquia, ela não é regulada pela CVM. Ela é simplesmente uma empresa que vende produtos ou serviços. Eu acho que a CVM não seria o órgão aí mais apropriado. Uma agência reguladora seria, na minha opinião, mais apropriada. E com relação ao artigo 9º, que o senhor falou também, doutor Bruno, eu gostaria de deixar claro qual foi a intenção desse artigo. Na verdade, eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas na primeira audiência pública que houve nessa casa, as pessoas e as empresas de marketing multinível foram tratados como bandidos, inclusive os deputados que defendiam a causa. Nós somos perseguidos descaradamente, tratados realmente, chamados na cara de bandidos, inclusive num programa de televisão por uma apresentadora famosa. Fomos chamados de bandidos. E os bancos comerciais, simplesmente obedecendo uma carta de uma agência maior, fechou as contas correntes das empresas de marketing multinível, inviabilizando a atividade delas. Por isso o artigo 9º, para que os bancos não fechem as contas das empresas, inviabilizando. Não existe você trabalhar com venda se você não puder usar banco. Por isso o motivo do artigo 9º. Então, esses eram os pontos que eu gostaria de comentar do que o senhor falou, tá ok? Agora, com relação ao que o Gladstone falou, Gladstone, desculpa, Gladstone, tem uma informação que eu tirei do IBGE. Antes do 3º ano, o IBGE diz que 48% das empresas no Brasil fecham as portas, por esses motivos que o senhor falou. Não aguentam a carga tributária ou não têm sucesso nos seus empreendimentos. Porque as pessoas confundem uma empresa de marketing multinível. A empresa fechou, era pirâmide. Não, a empresa fechou porque não teve sucesso, não conseguiu vender. Não é porque fechou que era pirâmide. Não teve sucesso. Se 48% das empresas não conseguem chegar ao 3º ano, por que 100% das empresas de marketing multinível teriam que ter sucesso? Isso também é um grande equívoco. E uma outra coisa que eu gostaria de salientar, que eu acho importante, é que nós tivemos 3 empresas bloqueadas no Brasil. Nós tivemos a mais volumosa, a Telex Free, no estado do Acre. Nós temos aqui 2 representantes, a deputada Antônia Lúcia e a deputada Perpétua, que são de lá e sofrem na pele, né, a cobrança do povo. Tivemos um bloqueio da Bebom, em Goiás, e tivemos o bloqueio da Pricles, no estado do Pernambuco. E por incrível que pareça, em nenhuma das 3, eu olhei os 3 processos, eu estou acompanhando os 3 processos, em nenhum dos 3 processos existe a reclamação de um consumidor que não havia recebido algum valor. As empresas estavam pagando rigorosamente a todos. Então, por que do bloqueio? Essa é a pergunta que não quer calar. Aí eu volto à perseguição. O marketing multinível foi tratado como... foi perseguido como bandido, como se a atividade fosse lícita sem ser.
ser por indícios, tá? E uma empresa que não tem, entre aspas, no Brasil, nenhuma perseguição, que é uma empresa que todo mundo fala bem dela, se chama Herbalife, saiu em 13 de março de 2014 no jornal Estado de São Paulo. A notícia diz: a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, a FTC, abriu uma investigação contra a multinacional de vendas diretas Herbalife por operar no sistema ilegal de pirâmide financeira. Por que essa, que é considerada até nos Estados Unidos pirâmide, não foi fechada no Brasil? E as que não têm indício nenhuma, que não tem nenhuma prova contra elas, foram fechadas? Eu encerro as minhas palavras com essa pergunta. Por que fecharam empresas que não devem a ninguém? Muito obrigada.